boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí para a turma de Direito do Trabalho 1. Gente, retomando o nosso assunto, hoje a gente vai falar sobre empregado doméstico, tá? O plano de aula 4, como eu falei para vocês, trata sobre espécies de empregados e espécies de empregadores, tá? A gente terminou a última aula falando sobre empregado público. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre empregado doméstico e algum outro tipo de empregado, se der tempo, tá? O que vem a ser empregado doméstico? Possui ou não empregado comum como outro qualquer? Então, historicamente, os afazeres domésticos, eles eram delegados a escravos, né? Não sei se vocês sabiam, mas a gente, na época da escravidão, o escravo é que fazia os afazeres domésticos. E o que é que isso aconteceu? O que é que isso influencia para isso? Veja, como o empregado doméstico era um escravo, ou seja, a pessoa era propriedade do patrão doméstico, essa cultura ficou muito arraigada, tá? A você delegar, dar menos importância a esse tipo de empregado, quando na verdade, né, a gente sabe que o empregado é essencial, tá? Principalmente para quem não tem aí as suas condições e tal, de ter tempo para casa, o empregado é essencial, o empregado doméstico. Mas ao longo da história, a legislação, ela pouco se importou, mesmo depois da escravidão. Essa cultura ainda ficou arraigada, de você ter, ou menos valorizar, no caso, para dizer assim, menos valorizar o empregado doméstico. Então, aquele que ficava em sua casa, que lhe ajudava com seus afazeres, vocês acabavam não dando muita importância. E o legislador não foi diferente. O legislador trabalhista também acabou relegando isso. Então, não deu tanta importância assim para o empregado doméstico. Isso a gente nota quando a gente estuda a evolução da legislação do doméstico. O empregado doméstico só veio ter alguns direitos reconhecidos, mais propriamente alguns direitos reconhecidos, só em 1988, que começou a ter os mesmos direitos dos empregados. A gente tinha leis esparsas, mas só com a Constituição de 88, alguns direitos foram dados aos empregados domésticos. Então, se você pegar a evolução da Constituição, de 88 até 2015, poucos direitos a gente teve relegados ao doméstico. Então, a gente não teve mesmo aí esses direitos domésticos, de 88 a 2015. E o que foi que aconteceu? A gente teve, em 88, alguns direitos dados, depois a gente foi tendo uma evolução, tá? A gente foi tendo uma evolução. Em 2006, se eu não me engano, os domésticos passaram a ter férias de 30 dias, porque eram de 20, passaram a ter de 30 dias. E em 2015 é que a gente teve vários direitos delegados aos empregados domésticos. Então, a partir de 2015, sim, com a Lei Complementar número 150 de 2015, tá? Essa lei está toda no plano de aula, eu coloquei lá para vocês. Então, com a Lei Complementar número 150 de 2015, a gente teve as garantias, ou seja, os direitos dos domésticos, do empregado, né, doméstico reconhecido, basicamente equiparando ele a um empregado normal seletista, tá? Basicamente equiparando ele a um empregado normal seletista. Então, pelo artigo 1º dessa lei, ela considera o empregado doméstico aquele que presta serviço à unidade familiar, certo? Ou a uma pessoa, a família, pessoa física. Então, uma empresa não pode ter, uma pessoa jurídica não pode ter empregado doméstico, olha, que já é uma diferença, tá? Uma empresa não pode, ela vai ter um contratão de serviços gerais. Agora, empregado doméstico é aquele que trabalha para a unidade familiar, que trabalha para a família. Então, se não for família, não pode ser doméstico, tá? Uma empresa não pode ter empregado doméstico, tá ok? Então, ele tem que trabalhar para a unidade familiar, para uma família, assim, aí sim, tudo bem, pode ter doméstico. Agora, para uma empresa, a gente não vai ter a possibilidade de ter empregado doméstico. Outro detalhe é quando a lei fala na temporalidade, ou seja, ela fala que ele tem que trabalhar que ele tem que trabalhar por mais de 2 vezes por semana. Então, ela tem que trabalhar por mais de 2 dias por semana. Se trabalhar menos de 2 dias por semana, não vai configurar o vínculo doméstico. Aí vira uma diarista. Entendeu? Gente, mais de 2 vezes não são 2. Se o legislador fala em mais de 2 vezes, tem que ser a partir do 3º. Então, você pode ter na sua casa uma diarista que vá 2 vezes por semana. Tá? Agora, não pode ter uma que vai 3. Que aí já se configuraria um vínculo empregatício doméstico. Então, você pode ter uma diarista que vá
Até duas. Agora, mais de duas, você já se configuraria um vínculo doméstico. Tá? E no âmbito residencial dessa família, ele tem que trabalhar. Então, entende-se como residência aquele local, né, aquele domicílio que a pessoa tem para si com a finalidade de moradia. Então, é nesse âmbito, tá? Mas só que a gente faz também uma extensão, né, desse aí, desse tipo de residência, né, da família. O legislador, a doutrina acaba fazendo uma extensão dessa, por exemplo, o motorista profissional, né, ele pode ser um empregado doméstico. Não trabalha na casa, mas trabalha no carro, que é uma extensão da propriedade, né, que é uma extensão do seu domicílio. Ou, por exemplo, o caseiro. O caseiro que trabalha lá no sítio que vocês têm, ou aquele que trabalha na casa de praia, ele também pode ser considerado doméstico. Tá? Ele também pode ser considerado doméstico. Preenche os dois requisitos. Trabalha para uma família, tá? Ou trabalha para uma pessoa física, e no âmbito residencial dela, mais de 2 vezes por semana. Então ele vai ser doméstico. Tá? Esse caseiro, ele vai ser doméstico. Entenderam? Então, depois, quando a gente for estudar trabalhador rural, a gente vai fazer uma diferença, né? Mas trabalhou no âmbito familiar por mais de 2 vezes por semana e na residência, tem tudo para ser empregado doméstico, tá? Tem tudo para ser empregado doméstico. Uma pergunta que surge muito diz respeito à família. Porque a gente roda e vira e pensa o seguinte: não, eu tenho uma diarista que trabalha 2 vezes na minha casa, só que nas outras 2 vezes ela vai para casa de minha mãe, depois na outra vez vai para casa de minha irmã, depois ela vai para casa do meu irmão. Quer dizer, ela trabalha no âmbito familiar como um todo. O professor pode se considerar como vínculo empregatício doméstico ou diarista? Depende. Tá? Depende. Depende da sujeição dela a essa família. Depende da subordinação. Ou seja, se ficar caracterizado que existe uma subordinação a toda essa família, ou seja, ela não tem autonomia para escolher o dia, para não ir, para não fazer, aí ela está se aproximando muito de um empregado doméstico e se afastando da atividade diarista, que seria autônoma, né? Que seria um profissional eventual. Então, de fato, há um perigo nisso aí. Então, tem que tomar cuidado. Ela tem que ter liberdade para escolher não ir para a casa de um no dia, não ir no outro e tal, não sei o quê. E aí sim a gente está se aproximando da diarista. Mas, se ela tiver o vínculo, né, estiver vinculada àquela ali, com a subordinação, com tudo, trabalhando no âmbito de uma família, possivelmente ela vai ser considerada como empregada doméstica. Tá? Possivelmente ela vai ser considerada como empregada doméstica. Não tem jeito. Não tem jeito. Possivelmente ela vai sim ser considerada como doméstica. Não tem aí como saída. Tá? Tiago, e qual outra característica assim do contrato de empregado doméstico? Bom, gente, o parágrafo 1º do mesmo artigo, ele diz que é proibido a atividade doméstica por menor de 18 anos. Então, se você tem um menor de 18 anos, ele não pode ser doméstico. Ele pode ser qualquer coisa, menos empregado doméstico. Certo? Então, ele é menor, foi menor, ele não pode ser empregado doméstico. Tá ok? Então, empregado, a Constituição ela faz as suas exceções quanto ao trabalho do menor, né? Ele pode sim trabalhar dos 14 aos 16 como aprendiz e a partir dos 16 ele pode trabalhar, mas não como doméstico. Tá? Não como doméstico. Ele pode trabalhar em outra coisa, mas não como doméstico. Então é bom anotar isso aí também, tá? Que pode ser uma pegadinha. Pode cair assim, uma pegadinha. E tem gente, né? Tem gente, você vê como é uma coisa cultural, que às vezes vai para vai passear em um interior do estado e tal, aí acaba conhecendo a família de um menor, diz, vamos para lá para me ajudar. Ele vai estudar, vai ter oportunidade, mas acaba que, na verdade, criando um vínculo empregatício, sim, que é proibido. Que é proibido, né? Lembre-se da diferença entre trabalho ilícito e proibido. Esse aqui é um exemplo de quê? De um trabalho ilícito ou proibido? É um exemplo de um trabalho proibido, porque desatende às normas. A atividade não é ilícita, por isso que não é um trabalho ilícito. Mas se desatende às normas de contratação, então vai ser um trabalho proibido. E sendo um trabalho proibido, mesmo que o menor trabalhe muito tempo, ele vai ter que sair da atividade, mas vai ter direito a receber as verbas todas, né, para que não haja enriquecimento ilícito. Então o empregador doméstico ele vai, né, ter direito a receber todas as verbas para que não haja ou não seja considerado um trabalho ilícito. Tá ok? Então o menor não pode ser empregado doméstico. Tá? Se for, vai ser considerado trabalho
proibido. Tá ok? Então, já mais uma característica. Com relação aos outros direitos, eles estão dispostos hoje lá no artigo 7º, certo? E aí vai ter aposentadoria, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, inatividade salarial, ou seja, os mesmos direitos que a gente tem no artigo 7º, que não cabe a pena, não vale a pena a gente estar elencando aqui todos eles, tá? Não vale a pena a gente estar elencando todos eles, mas eles vão ter esses mesmos direitos, tá ok? Então, as características especiais é que vocês têm que se atentar, as do parágrafo 1º e as do artigo 1º da Lei 150 de 2015, tá ok, gente? Então, os outros direitos, de responsabilidade, de tudo, a gente vai ter em relação ao doméstico. Os outros direitos sim, a gente vai ter de responsabilidade em relação ao doméstico. Para terminar esse assunto do empregado doméstico, gente, vou enxugar aqui, tá um calor do inferno aqui em casa, o calor do satanás. Sei o que é isso não, viu? Para terminar a aula de hoje, e aula sobre empregado doméstico, o que é que vale a pena a gente mencionar ainda? Que vale a pena a gente mencionar? Qual os efeitos dessas medidas provisórias aí que tem ocorrendo por conta dessa pandemia no contrato de trabalho do doméstico? Quais seriam os efeitos? Então, gente, veja, empregado doméstico, ele é um empregado também, certo? Subordinado ao empregador e tal. Então, o empregador tem por obrigação legal, prezar pela vida daquele empregado. Então, eu acredito, né, que se o empregador puder substituir aquele empregado doméstico, ou seja, dar-lhe férias durante essa época, antecipar férias para o empregado doméstico, ou seja, isolar o empregado doméstico também para que ele não venha, né, para o seu trabalho e sustentar e pagar-lhe o salário, né? As férias seriam a melhor opção. Preserva o contrato e afasta o empregado de forma remunerada, tá? Preserva e afasta de forma remunerada. Ele pode, como a gente viu da última vez, também suspender o contrato desse empregado, tá? Ele pode suspender, de acordo com a medida provisória 936, ele pode suspender o contrato de trabalho desse empregado. Aí ele vai suspender na condição da medida provisória. Como ele é um empregador pequeno, né, um empregador pessoa física, e o doméstico ganha geralmente um salário mínimo e pouco, ele pode suspender o contrato e o governo, através da medida provisória, é quem vai pagar esse tempo que o empregado doméstico ficar em casa, com o contrato suspenso. Tá? É o benefício de urgência que está lá na medida provisória. Ele pode também ter essa saída. Então, suspende o contrato e os requisitos vão estar na medida provisória 936 para ele suspender o contrato. Pode fazer no aplicativo que o governo está disponibilizando e tal. Do doméstico, coloca lá o número do NIT, do PIS do doméstico, que tem carteira assinada, né? Olha, carteira assinada, tem gente. Né? Do empregado doméstico tem que ter, né? É um direito dele. Ter a carteira de trabalho assinada como doméstico. E aí, cadastrar junto ao cadastro geral de empregados e tal, o empregador doméstico vai fazer isso tudo e o empregado doméstico vai ficar em casa recebendo o valor equivalente à sua remuneração, vez que é menor do que, né, no máximo, o teto aí do seguro-desemprego, que é de 1.877. Tá? Então, se ele ganhar menos do que isso, ele vai receber a média. Aí, estando em casa, o governo vai pagar 100%. Nesse caso, do empregado doméstico. Então, essas assim, seriam as duas saídas, ou dá férias, né? Ou dá férias e depois suspende o contrato, que aí melhor ainda, né? Pode para as duas partes, tá? Por quê, Tiago? Porque a gente tem a consequência. Porque a gente tem a consequência de que, veja, se o empregador, ele tem responsabilidade civil quando ele tem atividade de risco, tá? Ela é objetiva. O que é que significa isso? Significa que o empregado for acometido pelo corona, o empregado doméstico for acometido pelo corona, seja na casa do empregador que tem alguém ali com o vírus, ou seja por conta desse deslocamento e de vinda, a responsabilidade é do empregador. É ele que vai arcar com tudo, gente. Com sequelas, inclusive, se esse empregado tiver. Então tem que ter muito cuidado. Essa responsabilidade ela é objetiva nessa época de pandemia. Porque o empregado doméstico vai ter que se deslocar, porque o empregado doméstico pode estar numa casa, numa residência que tem algum idoso ou alguém que já tenha a doença, e aí ele pega.
Então, sendo objetiva, o empregador vai ter que provar no Poder Judiciário que o empregado doméstico poderia pegar de qualquer forma, ele poderia pegar essa doença. Não é o empregado, não, é o empregador. O empregador é quem vai ter que provar. Sendo assim, né, é melhor que o empregador se prepare, o empregador doméstico se prepare, certo? É melhor que ele se prepare, ele se previna, né, e tome as medidas alternativas que estão dispostas tanto na medida provisória 936 de 2020, como na medida provisória 927, né? Eu sei que teletrabalho seria uma saída, mas para o doméstico não tem condições, né? Para o doméstico não tem condições, então ele pode ou dar férias, antecipar férias e tal, não sei o quê, ou suspender o contrato e, no caso, o governo federal que arcará com o benefício, né? Vai pagar o benefício ao empregado. Enquanto o empregado estiver em sua residência, o empregador cadastra ele lá, né, no site, cadastra o empregado e tal, informa que suspendeu o contrato de trabalho, faz tudo certinho, e aí o empregado vai ter direito a receber o benefício do governo. Certo, gente? Então, recapitulando a aula de hoje, tá? O ajuste aqui na câmera tá meio complicado. Pronto. Recapitulando a aula. Quem é empregado doméstico? Quem é o empregado doméstico? O empregado doméstico é aquele que trabalha no âmbito residencial ou similar, né, de uma família ou unidade familiar, pode ser uma pessoa só, certo, gente? Pode ser uma pessoa só, e que vá mais de 2 vezes, né? Vá de mais de 2 vezes a casa ou residência dessa família. E outra coisa que eu já ia esquecendo, gente. Vejam, não pode ter finalidade lucrativa, tá? A atividade do doméstico, ela não pode ter finalidade lucrativa. É importante isso. Já esqueci, que peste. Não pode ter finalidade lucrativa. Se tiver finalidade lucrativa, ele vai ser outro tipo de empregado, que não o doméstico. Ter finalidade lucrativa, ele vai ser outro tipo de empregado, que não o doméstico. Por exemplo, o caseiro. Se o caseiro está lá fazendo só o trabalho de atividade familiar, cuidando da casa, tá tudo bem, beleza. Agora, a partir do momento em que ele começa a colher os frutos e vender na feira para o empregador, ele deixa de ser empregado doméstico. Uma empregada doméstica que está em sua casa, ou aí que trabalha em sua casa, mas aí diante dessa crise você perdeu o emprego e está fazendo comidas em casa, marmita e tal. E se ela começa ali a ajudar com essa atividade lucrativa, ela deixa de ser empregada doméstica, ela passa a ser empregada normal. Tá? Isso é um detalhe importantíssimo para diferenciar também o doméstico de outro tipo de empregado, gente. Isso é bem importante. Ou seja, teve finalidade lucrativa na atividade, não é doméstico. Tá? Teve finalidade lucrativa, não vai ser doméstico. Prestem bem atenção nisso. Então, olha, trabalhar no âmbito familiar, certo? Trabalhar em um âmbito familiar não pode ter atividade lucrativa. Para uma família ou unidade familiar, por mais de 2 vezes por semana. Lembrem que mais de 2 vezes por semana não é uma, não é 2, é a partir do 3º dia. Tá bom? Então eu posso ter até 2 dias, um diarista e tal, o que for, tranquilo. Tá? Ou motorista que só trabalha 2 vezes por dia, tá? Um diarista, um profissional eventual. Agora, trabalhou mais de 2 vezes por semana, aí no caso 3, a partir do 3º, já pode ser considerado doméstico. Por quê? Porque tem que preencher os outros requisitos. Né? Tem que preencher os outros requisitos, ou seja, trabalhar no âmbito familiar, né? Trabalhar no âmbito residencial de uma família, ou de uma unidade familiar, ser uma pessoa só, e não ter finalidade lucrativa. Tá bom, gente? Abraço e até a aula, que número foi essa? 4, até a aula 5.